Olá a todos, salve Maria, viva Cristo Rei. Estamos aqui hoje com nossa terceira aula sobre música sacra. Antes de iniciarmos, vamos invocar a Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Senhor, faça que nós sejamos instrumentos em suas mãos, para que possamos cada vez mais, por meio desse apostolado, levar a salvação da alma às pessoas por meio da música, e para que essas pessoas se voltem para a sua casa por meio da oração, que a nossa música seja instrumento de conversão das almas. São Padre Pio, rogai por nós. Muito bem. Bom, hoje não estou de cinza. Que novidade, né? Ou é cinza ou é preto que eu tenho no guarda-roupa, mas vamos lá. Hoje vamos continuar com nossa terceira aula. Ou melhor, vamos começar nossa terceira aula, que a gente vai falar da encíclica do Papa Pio XII. Bom, antes da gente tá começando, logo após que nós terminarmos aqui esse workshop, essas aulas, a gente vai começar a trabalhar os modos salmódicos, tá? Aqui não. Isso aqui, que é onde você vai poder criar suas melodias para estar compondo para a igreja. Eu estou compondo aí 3 músicas, né, logo após a consagração, porque a missa que eu assumi não tem, a gente não canta o Anunciamos todas as vezes em Salvador, só quando é uma missa solene. Então ontem eu estava na missa e veio uma inspiração, e daí eu voltando para casa, andando, eu comecei a cantarolar no meio do caminho e acabei compondo. Eu tenho algumas coisas a arrumar ainda, mas vamos lá. Vou mudar aqui. Vamos lá. Musicae Sacrae Disciplina. Papa Pio XII. Vamos lá. O Papa Pio XII, ele é bem objetivo aqui pra gente. Enquanto aqui o Papa São Pio X, ele vai falar da questão teórica, o Papa Pio XII ele vai ser mais objetivo em relação à música sacra. Ele vai falar sobre os instrumentos, a finalidade, sobre a nossa liberdade e sobre como que se deve desenvolver um coro de fiéis nas paróquias. Então vamos lá. Começando sobre a liberdade do artista deve estar sujeita à lei divina. Então vamos começar aqui. Nisto, a música sacra não obedece às leis e normas diversas das que regulam todas as formas de arte religiosa, antes à própria arte em geral. Na verdade, não ignoramos que esses últimos anos, alguns artistas com grave ofensa da piedade cristã ousaram a introduzir na igreja obras destituídas de qualquer inspiração religiosa, e em pleno contraste até mesmo com as justas regras da arte. Vamos dar um pause aqui. Bom, aqui a gente está falando década de 20, década de 30, onde tem a Semana da Arte Moderna. O que aconteceu com a música nessa época? A música ela passou a ter um caráter experimental, onde antigamente a gente tinha a forma modal, que ali vem dos modos gregos, que é a base de todo o canto gregoriano. Depois foi passando para a música tonal e depois, por conta aí do experimentalismo, pega por exemplo a música Clair de Lune. Ela é uma música, embora o pessoal coloque ela dentro de música erudita,
mas ela é uma música experimental. É uma das primeiras músicas experimentais que tem. Por quê? É muito cromatismo, você tem ali acordes que se chocam. Então, isso vai dar uma nova roupagem para a música, que depois vai ser... o jazz vai pegar muito disso. Por exemplo, você pega ali um acorde com quinta bemol menor, com a 11ª aumentada, alguma coisa assim, né? Uns acordes que você vai ver, um puta de um circo para você fazer na mão. Então, começou essa questão da música experimental, onde que dentro da música a gente tem o que a gente chama de música, da questão da musicalidade natural, que é aquela música que brota do povo, uma música folclórica, por exemplo, uma música religiosa também, mas a gente tem a música artificial. O que é a música artificial? A música artificial é aquela música pensada para a questão da técnica. Isso pode ter alguma inspiração religiosa? Sim, pode ter. Porque você precisa ter técnica para tocar um instrumento. Você precisa inserir técnica dentro da música. Porém, quando você trabalha só a técnica, isso deixa de ser uma música naturalmente, que ela vai seguindo naturalmente, e ela passa a ser uma música artificial. Por exemplo, se a gente for pegar as composições ali de Mozart, Bach, Beethoven, são músicas artificiais, porque elas foram pensadas com muito labor. Agora, quando a gente traz essa realidade para o cenário daquela época da música experimental, os compositores eles vão começar a trazer isso dentro da música litúrgica. E isso que para a igreja, né, que ela vê a arte como um bem muito precioso, isso é uma afronta muito grave com a beleza. Por exemplo, se você usar um acorde meio diminuto ali, né, que o pessoal chama o acorde do demônio. Na verdade é um acorde de preparação, né? Mas você começa a usar muito desse acorde, fica uma coisa horrível, né? Não tem sentido, não tem noção da questão da beleza, não te leva ao divino. Porque um acorde desse é um acorde que vai causar uma sensação de desconforto e você vai precisar resolver essa questão. Por exemplo, se você usar um Si meio diminuto, que está dentro ali do campo harmônico de Dó, qual que vai ser o próximo acorde que você vai resolver essa cadência? Vai ser um Dó maior. Né? Então você prepara ele, usa ele para uma preparação, uma passagem muito breve para um Dó maior. Vamos lá. Voltando. Procuram eles justificar esse deplorável modo de agir com argumentos preciosos. É a questão da erudição, né? Que eles pretendem fazer derivar da natureza e da própria índole da arte. Afinal, dizem eles que a inspiração artística é livre e não é lícito subordiná-la às leis e normas estranhas à arte, sejam elas morais ou religiosas, porque deste modo se viria a lesar gravemente a dignidade da arte e a criar, com vínculos e ligames óbices ao livre curso da ação do artista sobre a sagrada influência do estro. É que eu falei, é a questão do experimentalismo, né? A gente tem que parar a pensar que esses documentos eles foram escritos para solucionar um problema, né? A gente tem ali o Papa São Pio X, a gente tem a questão da ópera, muito lirismo, né? Dentro das músicas. Então vem o Papa São Pio X, puxa com freio.
né? Depois se começou o experimentalismo, o jazz, o soul, o blues. Começou a ganhar muita fama mundialmente, né? Porque fim da Primeira Guerra Mundial, Estados Unidos começa a despontar como potência hegemônica e ele começa a exportar cultura. McDonald's, Coca-Cola. McDonald's é dessa época, assim. Ali pela década de 20. McDonald's, Coca-Cola, Frank Sinatra. Então, os Estados Unidos começam a exportar essa cultura. E daí, o que acontece? Os próprios compositores católicos, né, eles começam a colocar isso dentro do seu repertório. Então, esse documento serve também como um remédio dessa contracultura. A Igreja Católica, se for parar para ver, ela sempre vai ser com a contracultura, né? A gente, até na Idade Média, onde ela era soberana, mas ela era contracultura contra os próprios reis que agiam amoralmente, né? Vamos lá, próximo. Qual que é a finalidade da música sacra em si? Né? Que nem eu falei, esse documento ele é muito mais preciso. Enquanto o outro ele é muito mais teórico, esse é mais prático, né? A finalidade. Essas leis... Desculpa. Essas leis da arte religiosa vinculam com um lígame ainda mais estreito e mais santo que a música sacra. Visto estar esta mais próxima do culto divino do que as outras belas artes, como a arquitetura, a pintura e a escritura, estas procuram preparar uma digna sede para os ritos divinos, ao passo que aquela que ocupa um lugar de primeira importância no próprio desenvolvimento das cerimônias e dos ritos sagrados. Por isso deve a Igreja, com toda diligência, providenciar para remover da música sacra, justamente por ser esta a serva da sagrada liturgia, tudo o que destoa do culto divino ou impede os fiéis de elevarem a sua mente a Deus. Aqui ficou bem claro, né? Eu já falei várias vezes que a música, de todas as artes, ela é a mais elevada porque ela é a que serve diretamente ao sacrifício do Calvário. E ela é uma serva da liturgia. E de fato, nisto consiste a dignidade, a excelsa finalidade da música sacra. A saber, por meio de suas belíssimas harmonias e de sua magnificência, trazer decoro e ornamento às vozes, quer do sacerdote ofertante, quer do povo cristão, que louva ao sumo Deus, em elevar os corações dos fiéis a Deus por uma intrínseca virtude sua, e tornar mais vivas e fervorosas as orações litúrgicas da comunidade cristã, para que Deus uno e trino possa ser por todos louvado e invocado com mais intensidade e eficácia. Portanto, por obra da música sacra, é aumentada a honra que a Igreja dá a Deus, em união com Cristo, seu chefe. E outro assim, é aumentado o fruto que, estimulados pelos sagrados acordes, os fiéis tiram da sagrada liturgia e costumam manifestar por uma conduta de vida dignamente cristã, como mostra a experiência cotidiana e como confirmam muitos testemunhos de escritores antigos e recentes. Falando dos cânticos, executados com voz límpida e com modulações apropriadas, sem lirismo. Assim se exprime Santo Agostinho: sinto que as nossas almas
se elevam na chama da piedade com um ardor e uma devoção maior por efeito daquelas santas palavras, quando elas são acompanhadas pelo canto, e todos os diversos sentimentos do nosso espírito acham no canto uma modulação própria, que os esperta e força de não sei que relação oculta e íntima. Bom, aqui está muito claro, né? Qual que é a finalidade? Aqui não precisa nem falar muito. Mais uma coisa eu quero apontar aqui. Embora a música ela deva sim aumentar o fervor da comunidade, do padre, do celebrante, né? Uma coisa que nós, como agentes da música, né, ministros da música, devemos tomar um cuidado, que é a questão do sentimentalismo. Por quê? A música ela não deve passar um sentimentalismo, mas ela deve levar a pessoa a rezar. É claro que se a pessoa se emocionar, é normal, isso acontece. Mas, ao mesmo tempo, esse sentimentalismo pode desvirtuar uma coisa que estava indo a um bom ritmo e pode atrapalhar tudo. Então, por isso devemos tomar cuidado, tá? Com passar sentimentalismo nas músicas. O papel litúrgico da música sacra. Por aqui, facilmente se pode compreender como a dignidade e a importância da música sacra seja tanto maior quanto mais de perto a sua ação se relaciona com um ato supremo do culto cristão, isto é, com o sacrifício eucarístico do altar. Não pode ela, pois, realizar nada mais alto e de mais sublime do que o ofício de acompanhar com a suavidade dos sons a voz do sacerdote que oferece a vítima divina, do que responder alegremente às suas perguntas, juntamente com o povo que assiste ao sacrifício, e do que tornar mais esplêndido com a sua arte todo o desenvolvimento do rito sagrado. Da dignidade desse excelso serviço aproximam-se, pois, os ofícios que a mesma música sacra exerce quando acompanha em beleza as outras cerimônias litúrgicas. E, em primeiro lugar, a recitação do breviário no coro. Por isso, essa música litúrgica merece suma honra e louvor. Aqui bem certeiro também, não tem muito o que comentar. Então, que nem eu falei, né? Os outros documentos que a gente leu, a gente precisava estar comentando mais. Mas aqui, essa questão da música experimental estava sendo tão forte, né? Que foi necessário escrever muito claro esse documento. Aqui vamos para o órgão. Não, aqui ó, a música sacra é um meio eficaz de apostolado. Por isso que temos esse apostolado. Portanto, quando exaltamos as prendas múltiplas da música sacra e da sua eficácia em relação ao apostolado, fazemos coisa que pode tornar-se um sumo prazer e conforto para aqueles que, de qualquer maneira, se hão dedicado para cultivá-la e promovê-la. Afinal, todos quantos compõem música segundo o seu próprio talento artístico, ou a dirigem ou a executam vocalmente,
por meio dos instrumentos musicais, todos esses, sem dúvida, exercitam um verdadeiro real apostolado, mesmo de modo vário e diverso. Por isso, receberão em abundância de Cristo nosso Senhor. De Cristo nosso Senhor, as recompensas e as honras reservadas aos apóstolos, à medida que cada um houver desempenhado fielmente o seu cargo. Por isso, estimem que grandemente essa sua incumbência, em virtude da qual não são apenas artistas e mestres de arte, mas também ministros de Cristo. Cara, isso aqui chega a emocionar. Mas também ministros de Cristo, nosso Senhor, e colaboradores no apostolado. E esforcem-se por manifestar também, pela conduta de vida, a dignidade de seu mister. Não tem o que falar, né? Muito claro. É o que a gente faz aqui, né? E tanto salvar as almas dos outros pela música, quanto, primeiramente, a nossa alma também, né? Vamos lá, da santidade, caráter artístico e a universalidade da música litúrgica. Aqui ele vai voltar um pouquinho do São Pio X. Necessário é, antes de tudo, que o canto e a música sacra, mas intimamente unidos com o culto litúrgico da igreja, atinjam um alto fim a eles consignado. Por isso, como já sabiamente advertia nosso predecessor São Pio X, esta música deve possuir as qualidades próprias da liturgia e, em primeiro lugar, a santidade, a beleza da forma, por onde persiste e chega a outra característica sua, a universalidade. Lembra que eu falei? Se você ouve uma música sacra aqui no Brasil e ouve uma música sacra na China, você sabe que é música sacra porque elas se parecem, embora sejam línguas diferentes. A questão do órgão. Eu já vi muita gente falando: eu não gosto do órgão porque é uma coisa mórbida. Mas é um instrumento da igreja. Por quê? Não sei se vocês já viram um órgão de tubo de verdade. Ele, na verdade, é um sanfonão, né? Onde você tem uma questão mecânica, que você tem um fole gigante que fica pressurizando o ar. E quando você aperta a tecla, se abre um registro onde esse ar é empurrado para sair no tubo. Ou seja, é um som totalmente natural. É natural o som do órgão, porque é o ar. Por isso que também o canto é o próprio da música litúrgica, porque é o ar. Você infla o seu pulmão e você empurra seu diafragma. Desculpa, a desafinação, não fiz nenhum aquecimento. Vamos lá. O órgão devem essas normas aplicar-se, outros sim, ao uso do órgão e de outros instrumentos musicais. Entre os instrumentos a que é aberta a porta do templo, vem o bom direito. Em primeiro lugar, o órgão, por ser particularmente adequado aos cânticos sacros, aos sagrados ritos, por conferir às cerimônias da igreja notável esplendor e singular magnificência, por comover a alma dos fiéis com a gravidade e doçura do seu som. Gravidade aqui a gente está falando de grave, tá? Som grave. Por encher a mente de gozo quase celeste e por elevar fortemente a Deus as coisas celestes. Não tem muito o que comentar. Sucinto, direto, prático. Esse papo é bem prático, na verdade, né?
Outros instrumentos que podem ser utilizados. Além do órgão, há outros instrumentos que podem eficazmente vir em auxílio para atingir o alto fim da música sacra, desde que nada tenham de profano, de barulhento e rumoroso. Coisas estas destoantes do rito sagrado e da gravidade do lugar. Vamos pegar o violão aqui no Brasil. A maneira que você toca pode estar errada. O meu pároco, ele tem formação, ele é doutor em liturgia. Ele fala, o violão você deve tocar da maneira mais próxima do violão clássico. Claro, você não deve encher de técnicas, porque não é a finalidade você demonstrar técnica, mas em si que ele acompanhe o canto. Todo instrumento da igreja é para acompanhar o canto. O instrumento em si, ele não tem a finalidade por si só. A finalidade dele é o canto, para que você não desafine, se você precisar respirar e tá lá dando suporte. Voltando. Entre eles vem em primeiro lugar o violino e outros instrumentos de arco, cordas friccionadas, né? Ao quais, ou sozinho ou juntamente de outros instrumentos e com um órgão, exprimem com indivisível eficácia os sentimentos de tristeza ou de alegria da alma. Aliás, acerca das melodias musicais inadmissíveis ao culto católico, já falamos claramente na encíclica Mediator Dei. Vamos tratar dessa encíclica um dia, tá? Quando eles não tiverem nada de profano ou destoante da santidade do lugar da ação litúrgica, e não forem em busca do extravagante e do extraordinário, que nem eu falei, demonstrar habilidade. O cara começa a tocar o Capriccio 24 do Niccolo Paganini. Não rola, né? Tenham também acesso às nossas igrejas, podendo contribuir não pouco para o esplendor dos ritos sagrados, mas para elevar a alma para o alto e para afervorar a verdadeira piedade da alma. É o caso apenas de advertir de que quando faltarem capacidade e os meios para tanto, é melhor abster-se de semelhantes tentativas do que fazer a coisa menos digno ao culto divino e das reuniões sacras. Ou seja, que está falando, se você é ruim, não toca. Deixa só as pessoas cantar. Literalmente ele está falando isso. Mas aqui vale ressaltar, né? Na questão das melodias, não tem nada de profano, não tem nada que demonstre virtuosismo. Claro, você já tocar instrumento já é uma demonstração de virtuosismo e de dom de Deus. Mas na missa não é o lugar apropriado, né, para você estar demonstrando isso. Para isso você tem uma sala de concerto. E tem também o fato de, se você não está adaptado, né, se você não toca bem, não toque, né? Porque daí você vai errar pra caramba. Eu falo isso porque eu erro também, é normal errar, mas aqui a gente está falando do decoro, né? Vamos lá, do coro dos fiéis. Antes de tudo, tende o cuidado de que na igreja catedral e na medida em que as circunstâncias permitem, nas maiores igrejas da vossa jurisdição, haja uma distinta escola cantorum, que sirva aos outros de exemplo e de estímulo para cultivar e executar com diligência o cântico sacro, onde, contudo, não se puderem ter as escola cantorum,
nem puder reunir um número conveniente de pueri cantores, crianças cantores, pueri em latim é crianças, concede-se a um grupo de homens e de mulheres ou meninas em lugar a isto, destinado ou localizado fora do baluastre, possa cantar os textos litúrgicos na missa solene, contando que os homens fiquem inteiramente separados das mulheres e meninas, e todo inconveniente seja evitado. Onerada disso, a consciência dos ordinários. Ou seja, a catedral nada mais é do que onde fica o bispo, né? Então, aqui em Limeira tem aqui na Diocese de Limeira tem a Catedral de Nossa Senhora das Dores. Não sei se lá tem uma escola de cantorum, né? Deveria ter, todas as catedrais deveriam ter, na verdade, para fomentar o canto litúrgico, né? E daí, à medida do que for a realidade, né? Ele fala, se não tiver como ter um coro de crianças, que também se cria um coro com homens e mulheres e meninas. Para quê? Para que se possa fazer todas as vozes, né? Os homens a voz grave, as mulheres ali o seu mezzo soprano, soprano contralto, e as meninas vai, por conta da voz, vai ser um soprano, né? Soprano 1, né? Bom, aqui chegamos no fim dessa encíclica. Então é isso, meus amigos. Eu vou pedir para vocês, eu nunca pedi, mas pedi para vocês se inscreverem no canal, deixar um like, compartilhar isso daí da paróquia de vocês, essas aulas. E é isso. Salve Maria, viva Cristo Rei. E São Padre Pio, hoje é seu dia, rogai por nós.